Fala, sétimo ano, tudo bem? Galera, eu estou passando aqui porque eu preciso conversar sobre alguns temas que acabam complementando o que a gente conversou em sala, tá? Na última aula, nós começamos a falar sobre climas e os fatores que levam à formação de climas, uma vez que eles interagem entre si. Vamos lembrar, inclusive, isso rapidinho? Fatores climáticos são vários: maritimidade, continentalidade, massas de ar, latitude, altitude, tudo isso é fator climático, beleza? E esses fatores climáticos interagem com elementos climáticos. Elementos climáticos esses, ei, não se entrega, vem comigo, que são temperatura, umidade e pressão. Esses três elementos climáticos são elementos que aparecem em todo e qualquer local do nosso planeta. Eles são a base para a formação dos climas. Quando eles interagem com os fatores climáticos que eu falei agora há pouco, nós temos aí então a formação de vários climas nas mais diversas partes do mundo. Tranquilidade? E aí nós demos mais foco aos fatores climáticos, porque eles são alguns, né? Incluindo massas de ar, que foi aonde nós paramos no nosso último encontro. Tranquilidade? Revisãozinha rápida do que a gente conversou. E aí, em complemento ao que a gente vinha conversando, eu preciso falar de fato dos climas brasileiros, certo? E o primeiro clima brasileiro que eu preciso conversar com vocês é o equatorial. Galera, não se entrega, vamos embora. Galera, equatorial te lembra o quê? Equador. E lembra daquilo que você estuda já há alguns anos: quanto mais próximo à localidade está do Equador, mais quente será o seu clima, mais úmido tende a ser seu clima, se não tiver a atuação ali de fatores climáticos que impeçam essa umidade de existir. Beleza? Então olha só, preste atenção. Quando a gente fala de clima equatorial, a gente está falando de um clima que ele é quente. Lembra, equatorial vem de linha do Equador. Show de bola? Se tem linha do Equador no meio, é quente. Ponto. Não tem muito o que ficar divagando, pensando. Certo? É bem direto e reto, galera. Show? E se é muito quente, há uma grandíssima possibilidade de ser úmido, que de fato é no caso desse clima. E vamos lembrar, aonde que passa a linha do Equador? Nas proximidades da região norte e também nordeste, mas principalmente ali, região norte. Então, quando a gente pensa no clima equatorial, nós temos extremamente próximo à linha do Equador, para ser mais específico, inclusive cortado pela linha do Equador, a própria floresta amazônica. Então, a Amazônia, ela gera uma umidade tal que torna, inclusive, como uma das características do clima equatorial, ele ser quente e úmido. Na verdade, não é nem só quente e úmido. Presta atenção, é muito quente e muito úmido. Tranquilidade? Show de bola? E isso não é um detalhe. Falar que é muito quente e muito úmido não são meros detalhes, não são. Sabe por quê? Porque daqui a pouco a gente vai falar do clima tropical litorâneo. Veja, clima tropical litorâneo. O clima tropical litorâneo também é quente e úmido. A diferença do tropical litorâneo para o equatorial é que o equatorial é muito quente e muito úmido, enquanto o tropical é apenas quente e úmido. Tranquilidade? Então, já falamos de algumas coisinhas aqui, conseguimos nos adiantar em alguns elementos, tá? E aí o clima equatorial, né? Ele é muito úmido, como eu falei para vocês, é um clima chuvoso, certo? Vamos lembrar, ele é muito chuvoso, ele tem mais de 2.500 milímetros por ano de chuva, é muita chuva, tá? E novamente, é um clima quente. E essa umidade toda que eu acabei de falar para vocês, em grande parte, se dá por conta da presença da Amazônia ali
na região onde esse clima ocorre, que é a região norte do Brasil. Beleza? Não se entrega, não pisca esse olho. Vem. Próximo clima. Clima tropical típico. Aonde que eu vou encontrar o clima tropical típico, que às vezes é chamado de clima tropical continental ou tropical apenas? O clima tropical típico, como eu gosto mais de falar, a gente vai encontrar no centro-oeste brasileiro. Show de bola? Com 2 estações do ano muito bem definidas, com chuvas no verão e seca no inverno. Almir, como é que eu vou lembrar disso, cara? Bagulho extremamente específico. Calma, pequeno gafanhoto. Olha pra mim, não se entrega não. Vem comigo. Olha só, tropical típico. Eu acabei de te dizer que tem um tropical litorâneo, certo? Se tem um tropical litorâneo, e eu também te disse que o tropical típico, ele também é conhecido como tropical continental, nós temos o seguinte: esse tipo de clima tropical, ele acontece no interior dos continentes. Ele não recebe tanta influência assim da umidade que vem dos oceanos. Logo, ele é um clima tropical mais seco. Lembra quando a gente estava estudando sobre fatores climáticos, que eu te falei de maritimidade? Maritimidade vem de quê? Vem de mar. Mar é a umidade que vem do mar, influenciando nos climas das localidades. Se eu te falei que o clima tropical típico também pode ser conhecido como tropical continental, cara, significa que está afastado do mar. Então acontece aí, presta atenção, o fenômeno, o fator climático da continentalidade. Então o clima tropical típico, ele é mais seco. Mais seco. Mais o quê? Seco. Tranquilidade. De boa, né? E inclusive é muito comum, né, que pessoas tragam relatos de que quando foram para Brasília, no centro-oeste brasileiro, o nariz delas sangrou ao chegar lá, por conta justamente dessa secura desse clima que o tropical típico ele possui de maneira geral, só que nos períodos de inverno dele, né, fica mais seco ainda. E olha só que interessante, olha como que isso corrobora da base para aquilo que a gente conversa em sala de aula, há muito tempo. Presta atenção, não pisca. Vem. Lembra que eu falei que no Brasil, tirando a região sul, o resto do território basicamente não terá as 4 estações bem definidas? Lembra disso? Por quê? Porque como estamos dentro da porção mais quente do planeta, que a gente chama de zona térmica intertropical, também conhecida como tropical, também conhecida como tórrida, ela é a parte onde a radiação solar vem com tudo, cheio de radiação solar, certo? Então aqui basicamente é mais quente e menos quente. Só que, dependendo da região, isso é extremamente interessante, preste atenção, dependendo da região brasileira, a ideia de verão e inverno irá variar muito. Veja, o inverno no centro-oeste brasileiro, com clima tropical típico, é justamente o período da seca. Ao mesmo tempo que o verão é o período das chuvas. Para outras partes do Brasil, como a própria região norte e também a nordeste, verão e inverno são vistos de formas diferentes, com outras características. Então, perceba, olha para mim, vem. Então perceba, aquela ideia de verão, né, praia, céu aberto, solzão, inverno, boneco de neve, temperaturas muito baixas, não fazem sentido para o país onde você mora. Beleza? Preste atenção. Veja, em momento algum eu te disse que o inverno no clima tropical típico, no centro-oeste brasileiro, é sinônimo de frio. Porque não é.
ainda é tropical, ainda é quente. Pode ser menos quente, mas o foco não é esse. O foco é que no inverno lá acontece a seca. Não tem boneco de neve. Não tem uma friaca absurda. O foco é seca. Preste atenção. Então perceba como que a ideia de verão e inverno mudam, variam de região para região do seu país, e a ideia das 4 estações do ano, da forma como a gente aprende desde pequenininho, elas não fazem sentido para um país que está na zona intertropical do planeta, certo? E que tem um tamanho de um continente, um país conhecido como um país continental. Essas 4 estações do ano só farão sentido como a gente aprende na região sul do Brasil. Você não mora na região sul do Brasil, certo? Então, para você, a ideia de um inverno extremamente frio não faz sentido. Vamos lembrar, nós somos cariocas. A nossa ideia de frio é muito diferente do resto do planeta, beleza? Principalmente em países que estão na zona temperada do globo. Show de bola? Show de bola? Lembra que eu sempre falo em sala, 21 graus, 20 graus, 19 graus, para mim, que sou carioca, é mó friozão. Agora, para quem está acostumado com frio, 20 graus é frio aonde? Aonde? Beleza? Só para reforçar que a concepção de estações do ano varia muito. Principalmente da parte do Brasil onde você está. Show? Vem, não se entrega. Tropical típico já foi, tropical litorâneo. Cara, litorâneo, tá onde? Tá no litoral, né? Tá no litoral. Vai sofrer de quê? De maritimidade, umidade que vem do oceano. Sabe qual é o teu clima? É esse. Ei, vambora. O clima tropical litorâneo é o clima da sua cidade, certo? Rio de Janeiro. Aonde que a gente vai encontrar o clima tropical litorâneo? Em todo o litoral brasileiro, principalmente litoral nordestino, litoral do sudeste, beleza? Quais são as características desse clima? Ele é úmido, geralmente ali a umidade vai variar de 1.500 a 2.000 milímetros por ano. Perceba que no equatorial são mais de 2.500 milímetros por ano, tá? Então a gente reforça aquilo que a gente conversou, de que o tropical ele também é úmido, só que o equatorial é muito, muito úmido, certo? Presta atenção, vamos embora. E sofre influência da MTA, Massa Tropical Atlântica, que a gente conversou em sala de aula, certo? Que eu vou colocar aqui no plural também, não sei se nesse post ou em outro post, tá? Um mapinha com as massas de ar que atuam sobre o Brasil, para você perceber como que a MTA ela atua sobre o nosso litoral e inclusive influencia a sua vida. Tranquilidade? Tranquilidade? Ei, vambora. E também não se esquece que o tropical litorâneo, por ser tropical, ter a palavra tropical, estar entre os trópicos, estar se manifestando justamente na zona intertropical, ele é quente e úmido. Tranquilidade? Continuando. Tropical semiárido ou apenas semiárido, tá? Como a gente conhece mais. Aonde que vai acontecer? No sertão nordestino, né? Nordeste. E aí algumas das principais características desse clima. Cara, se eu falo um clima árido para você, eu imagino que você pense em um clima desértico, né? Árido, desértico, muito quente e muito seco. Esse clima é o semi-árido. Tem uma palavrinha antes do árido, não tem? Ou eu tô ficando doido? Isso significa que ele é seco. Só que ele não é tão seco quanto um clima propriamente árido, certo? Ele tem um pouquinho a mais de umidade ali, tá? Então, características desse clima. Ele vai acontecer no sertão nordestino, como eu já falei, e eu tô voltando nisso de propósito, por quê? Para te lembrar, ei, vem comigo, para te lembrar que o Nordeste brasileiro, ele é dividido em 4 sub-regiões. O Nordeste não é só clima semiárido e caatinga.
o Nordeste brasileiro, ele também tem Mata Atlântica na zona da mata, ele tem Mata dos Cocais na divisa entre região Norte e Nordeste, certo? Ele é muito mais diverso do que simplesmente uma região semiárida, o que não quer dizer que a Caatinga nordestina, onde acontece o clima semiárido, no sertão nordestino, são menos importantes, porque não são riquíssimos, extremamente importantes para o seu país, certo? Ei, não se entrega, vem comigo. Além disso, lembra, cara, o nome da parada é semiárido, então tem uma baixa pluviosidade, chove pouco, enquanto que no equatorial chove mais de 2.500 milímetros por ano. No clima tropical semiárido, que ocorre no sertão nordestino, chove menos de 750 milímetros por ano, certo? Uma irregularidade de chuvas incrível. Ou seja, o que significa não se entrega? O que significa dizer que há uma irregularidade de chuvas muito grande? Muito simples, que existem períodos do ano onde teremos chuvas e existirão períodos do ano onde não teremos chuvas. Teremos seca. Tranquilidade? De boa? Maneiro. Próximos climas. Tropical e altitude. Cara, altitude está no nome do clima. Presta atenção no que você está lendo. Presta atenção no que você está ouvindo. Olha para mim. Se tem altitude, e a gente estudou sobre esse fator climático em sala, e você vem estudando sobre ele desde o ano passado, porque isso você vê também no 6º ano, presta atenção aqui em mim, rapidamente para você ver. Nós temos o seguinte: quanto maior a altitude, mais frio. Ponto. É isso. É literalmente isso. Quanto maior a altitude, mais frio. Acabou. Acabou. É isso. Então, se tem altitude no nome, nós temos que em alguns momentos do ano esse clima será mais frio. Na verdade, não em alguns momentos do ano, é porque no inverno é mais frio ainda. Mas o tropical de altitude, ele terá temperaturas mais baixas do que um tropical litorâneo, por exemplo, ou um tropical típico o ano todo. Beleza? Tranquilidade? Então vamos lá. Tropical de altitude, né? A gente pode dar o exemplo da Serra da Mantiqueira, aqui no Sudeste, né? Onde esse clima acontece. Algumas características dele. Tem invernos bastante frios. Se você já foi para regiões de serras no Rio de Janeiro, você sabe do que eu estou falando, beleza? E ele recebe uma influência muito grande da MPA. MPA, massa polar atlântica, certo? É aquela massa de ar, aquela nuvem, para facilitar o entendimento, gigantesca, que parte da Antártida, que é muito fria e muito úmida também, porque vem trazendo a umidade do Atlântico até chegar na região onde ela irá se manifestar. Tranquilidade? Tranquilidade? Então, o clima tropical de altitude, ele é um clima que tem invernos mais frios, influenciado pela MPA também. Show de bola? Show? Maneiro. Quase que eu me perdi aqui. Clima subtropical é o próximo. Cara, aonde que nós encontramos esse clima subtropical? Na região sul. E aí, de novo, volta na palavra que você ouviu, que você leu. O clima é tropical, mas tem um sub na frente. Então tem alguma questãozinha diferente. Porque veja, eu tinha o tropical litorâneo, o tropical típico, o tropical semiárido, tudo tropical, certo? Tropical de altitude, agora é um subtropical, tem um sub na frente. O que aconteceu aqui? O subtropical, ele acontece, presta atenção, presta atenção, ele acontece uma parte do nosso território que tem uma latitude maior. Por ter uma latitude maior,
ela sai da região intertropical, da zona climática intertropical do globo, que é a zona, que é a zona térmica mais quente do planeta, a zona climática mais quente do planeta. A região sul sai dessa zona climática e ela entra na zona temperada do sul. Então, a região sul do nosso país, ela é mais fria. Por quê? Para facilitar tudo isso que eu falei. Porque ela é mais afastada da linha do Equador. Eu poderia, presta atenção, que eu estou te dando o ouro da tua prova aqui agora, hein? Presta atenção. Eu poderia dizer também que a região sul do Brasil, ela tem uma latitude muito grande. Por quê? Porque ela está afastada da linha do Equador. Show de bola? Maneiro, galera. Olha só, fechamos os climas do nosso Brasil, tá? Do nosso país. Essa é a parte 1. Eu vou gravar a parte 2, que aí eu vou falar de biomas brasileiros. Tio, por que biomas depois de climas? Porque os climas influenciam diretamente os biomas brasileiros, as formas de vegetação brasileiras. Tranquilidade? Então, ó, beijo no coração. Até a parte 2. Nós estamos juntos. Valeu!